Fala pessoal, aqui é o Thiago Caserta. Eu estou muito feliz, muito animado com mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós temos aqui duas especialistas no mercado financeiro, mercado de crédito de forma geral, que vão agregar muito conhecimento e algumas estratégias e até mesmo os insights, tanto para você que trabalha na área, como você que tem interesse em realizar uma aquisição, algum tipo de projeto. Eu estou muito contente em receber a Natália Gama, que é correspondente bancária e sócia fundadora da 520 Soluções em Crédito e da Verusca de Sá, sócia, correspondente bancária e diretora comercial. É um prazer receber vocês aqui no podcast. Prazer é todo nosso. Obrigada, Thiago. Vamos lá, gente. Eu entendo que, assim, juntas, vocês têm uma força, assim, gigante no mercado, tanto para consórcio, que eu sei que vocês atuam também com outras linhas de crédito de forma geral. Mas antes de mais nada, eu queria entender de onde começou a 520. Beleza que eu conheço vocês antes da 520, mas eu sei que tiveram times diferentes em tudo isso. Como é que foi toda essa situação, a história mesmo da 520? Legal. Bom, teve alguns fatores, né, para 520 surgir. Eu brinco com o pessoal, falo assim, acho que a primeira vontade de existir uma 520 foi quando eu tinha 10 anos, porque eu tive, infelizmente, uma experiência pessoal, que meus pais acabaram entrando na época num financiamento, não sabiam, né, não entendiam como é que funcionava o crédito, e foi um crédito que acabou tendo um aumento de parcela muito agressivo, num ponto que eles não conseguiam mais pagar, e acabaram perdendo o imóvel. Ele não foi informado como funcionava, né? Não foi passado para ele, foi vendido só. Exatamente. Foi simplesmente, olha aqui o seu sonho e entra aqui nesse caminho e vai dar tudo certo. Mas, assim, muita informação não foi passada. Então, acho que um dos principais pontos da 520 é realmente passar a informação correta em relação a crédito, né? E, posteriormente, tive uma experiência em relação a como que era vendido o crédito, né? Não só financiamentos, mas, por exemplo, consórcios, né? E aí eu acho que foi onde a gente se cruzou ali em relação a essa ideia, né, de levar o melhor crédito para o cliente. Né? É que você saiu do lado de quem comprava, e aí você foi pro lado de quem vendia, e você falava, caramba, olha tanto de coisa que não foi passado. Só queriam vender, não queriam atender de maneira nenhuma. Né? Então é uma coisa, puta, que assim, a gente que é da área, né? Claro, o business de vocês é diferente do meu, vocês focam mais em outros créditos, eu foco quase que nichado em um só, então vocês acabam até passando por muito mais situações, até por são processos, esteiras, tudo diferente. Sim. Dentro das empresas e linha de crédito. Mas quanto tempo você está vocês estão, né? Aliás, esse é um ponto. Quanto tempo existe a 520? Quem que não é? Verusca é diretora comercial. Como é que é essa questão, essa compilação? A 520 existe desde 2019, né? Foi uma coisa totalmente nova, porque a gente tinha experiência com consórcio e aí começou a trabalhar com outros produtos. Em 2020, a Verusca chegou e aí tornou uma baita potência a 520. E acho que foi muito, assim, casou muito, né, a questão de valores, porque a gente antes tinha vivido várias situações em que a gente não conseguia atender o cliente. A gente trabalhava com um único produto, então, assim, acho que até pode contar melhor, que você também estava nessa coisa de, tipo assim, pô, não é possível que só exista isso para atender o cliente, né? E quando a gente se conectou, eu achava que o consórcio não era possível. Não era realizar bom, o sonho de um cliente. Eu achava que não era um produto bom. E aí eu entendi que diversas financeiras, cada uma tem a sua característica positiva, mas que a gente foi ampliando financeiras, modalidades, tipos de crédito, e aí a gente... Hoje, o cliente chega na nossa mesa, a gente consegue atender ele de alguma forma. Porque você não tem um único papel, uma única empresa para ofertar, e porque quando você tem só um, você empurra, você não oferta. O teu é o melhor do planeta, e tá. Quando você tem um panorama, um portfólio, sim, você fala pro cliente, olha, se você não comprar nada aqui, é que você não quer comprar. Acho que é isso de maneira geral, né? Sim. Não, tranquilo. Separei aqui algumas perguntas, porque eu acho que são, não vou falar só essenciais, mas primordiais para todo mundo que
quer agregar conhecimento, quer agregar valor e entender muito mais, porque se para Verusca, não só para Verusca, para todos nós, né, os 3 aqui vieram do consórcio convencional, de uma única empresa e tudo mais. Se a gente pensava assim, imagina o cliente, imagina quem está começando agora, né? Então eu acho que abrir bastante a cabeça, né? De maneira geral, vocês acham que o consórcio é para todo mundo? E vou até um pouquinho além, tá? Na experiência de vocês, fora o ser para todo mundo, quais os principais pontos, exatamente como você comentou até dos seus pais, mas era no financiamento, que todo mundo tem que ter atenção? Porque para todo mundo, teoricamente, é. Mas o que tem que ter atenção? Assim, não sei se vocês têm isso listado, mas para vocês os principais pontos. Eu acho que a gente pode separar em 2 perguntas, Pode. né? Consórcio é para todo mundo? Não. E por qual motivo, né? Por exemplo, o consórcio a gente trabalha ele de 2 formas. Um consórcio que é aquela coisa mais planejada, como o varejo atua também, né? Um dia ele vai pagando ali uma parcela e um dia ele vai ser contemplado no sorteio, lance fixo, enfim. Mas há algo mais lá na frente, né? Sim. E a outra forma que a gente trabalha é uma estruturação, que é contratação, contemplação rápida e já fazer o faturamento do cliente. Em ambas as situações, aí vai para os pontos de atenção. Em ambas as situações, independente se o cliente tem um imóvel em vista, ele sabe se ele vai comprar um imóvel rural, um imóvel urbano, um galpão, enfim. E aí tem a finalidade do crédito, eu acho que é um ponto principal ali. Acho que diria que o ponto mais, assim... mais gritante. Primordial. Né? Mais gritante, eu exato. vejo muito isso, falando por mim, na carta contemplada também. Exato. Até antes de eu complementar, qual que é na sua opinião agora, Nath? Da Verusca, eu acho que se a gente for falar o principal para todo mundo, seria a finalidade do projeto. O seu seria mais ou menos essa linha, você acha também? Eu acho que não só a questão de finalidade, tem vários pontos, né, no consórcio, mas assim, eu acho que entender questão de taxas, né, consórcio tem muito aquela coisa, não tem juros, mas tem taxas. Sim. Né, qual que está sendo a administradora ou o banco, se realmente existe, né, então assim, são vários pontos de atenção, acho que no consórcio, para poder entender, né, se realmente é um produto que vai atender, né, o objetivo final, né, e também se está sendo um produto bom. Entendi. Eu acho que, assim, de maneira geral, né, porque vendi bastante o consórcio, vim para a carta contemplada, tem alguns pontos que são diferentes por conta da esteira, do processo em si, mas o que eu vejo muito é a finalidade, uma coisa que eu bato muito na tecla, muito, é regra e exceção. Tem muita coisa que é exceção. Só que mas acontece, e o povo acha que é regra. Não é regra. Não vou falar aqui porque tem muita situação, sim. Muita. Mas tem muita coisa que não é regra. E eu sempre falo, o cliente ele não tem a obrigação de saber. Não tem a obrigação. Quem tem que saber, ou deveria saber, é assim, sempre que dá algum problema, ou foi vendido errado, ou foi falta de conhecimento de quem vendeu. Isso, na minha opinião, acho que é em 100% dos casos. Porque igual você falou, você faz uma estruturação. Se o cliente falou, Verusca, eu tenho pressa. Você vai estruturar e falar, você consegue pagar? Não, então não dá. Tem muita gente que vai fazer o quê? Tá aqui, ó. Acontece também do cliente chegar e falar, eu quero um consórcio, mas aí ele quer um determinado crédito com uma entrada baixa ali, Sim. né? Até daria para fazer contemplação, mas aí ele quer também pagar uma parcela baixa, aí também não encaixa e a gente acaba direcionando ele para um outro produto, no caso o financiamento. Então são essas as... Porque quando a gente fala assim, você até comentou, né, baixa, é até um esclarecimento, né, para todo mundo que for ver. Vou dar um exemplo simples. Aparece alguém que quer um imóvel de 500 mil. O cara tem 100 mil reais guardado. Então, dinheiro que ele guardou com a vida. A gente não tá falando que seu dinheiro é pouco. É muito dinheiro, 100 mil reais. Mas em detrimento ao crédito de 500 mil é baixo. Porque às vezes eu passo por isso e falo, nossa... porque pra gente é tão automático, vira e mexe eu falo, o cliente fala, eu quero X mil e tenho X mil. Eu falo, isso é pouco. O cara fala, como assim é pouco, irmão? Entendi. É 200 mil reais, né? Eu falo isso porque eu também falo, é normal, totalmente normal.
mas até para o cliente entender também. Quando a gente fala isso, não é na maldade, não é falando que tem pouco dinheiro, nada disso, pelo amor de Deus. É que dentro do perfil, igual você falou, se ele conseguir um poder de parcela mais alto, É possível. tá tranquilo. Só que quer tudo. Quer 500 mil com parcela de 2,50. Não tem como. É mais ou menos isso. Eu entendo perfeitamente. Você acha que tem mais algum ponto que vocês querem complementar relacionado a isso? Eu acho que acaba matando bem. A não ser que vocês tenham teve uma situação, alguma coisa assim. Falando novamente sobre finalidade de crédito, nós fazemos uma venda bem técnica, porque seja a curto prazo ou a longo prazo, a gente sabe que o cliente ali vai utilizar. Por exemplo, construção. Se o cliente, se ele for utilizar o FGTS como lance, a gente já sabe que bancos não atuam como lance para a finalidade da construção. Mas a gente, por isso que a gente tem que ter tantas administradoras para a gente conseguir encaixar o cliente, se ele vai ofertar lance para fazer uma construção, aí tem que ser administradora convencional. O administrador independente. O que eu vejo bastante é que para vocês fazerem esse tipo de venda técnica, acaba caindo numa situação muito recorrente para mim também, que eu começo a perguntar pro cliente, ele fala, ô irmão, precisa tudo isso? Eu falo, precisa. Sim. Precisa para não acontecer, porque eu podia ser muito bem qualquer um, que eu vou te vender isso, a gente tem um contrato, e aí lá na frente, se você não puder usar o crédito, a culpa não é minha. Porque eu não respondi só porque você não perguntou. Então tem que perguntar tudo para não ter um problema lá na frente. Igual, um exemplo muito bom que eu dou, tem administradoras que não permitem diretamente, né, um terreno mais construção. E tem algumas que permitem. Eu falo pro cliente, tem a chance de você mudar de ideia? Se você achar um terreno, uma oportunidade, na cidade que você mais ama, tem a chance? Não, não tem, Thiago. Construção para mim é sem chance. Nossa senhora, é um trabalho. Então, beleza, tem a chance. Então, desde já vamos buscar a carta dessa administradora, porque se você quiser mudar de ideia lá na frente, você não vai ter problema. E é bem isso que você está falando. Tem mesmo regra, e eu ainda vejo que o consórcio vai ter um pouco mais de regra, porque tem a questão da contemplação. O lance, o abatimento, enfim. Então, realmente, querendo ou não, é o que faz o diferencial de vocês no mercado. Porque consórcio, financiamento, tem pelo menos mais uns 5 mil no Brasil que vende igual a gente aqui. Sim. E é isso que vai fazendo o nosso diferencial. Vocês acham que mais algum ponto em cima disso? Eu acho que tomar muito cuidado, um ponto de atenção em relação ao consórcio é a emoção. Porque as pessoas, elas querem, obviamente, alcançar a casa, alcançar a construção da casa que ela sempre sonhou e etc. E aí, muitas vezes, ela é abordada por um profissional ali que não tem uma intenção boa, e só que ele tem muita estratégia para poder usar a emoção. E fechar aquilo. Então, acaba fechando uma venda ali que não vai atender o cliente. Então, acho que um ponto de atenção é que o consórcio é muito atrativo, né? E se a pessoa tiver com só emoção naquele momento, às vezes ela vai fechar algo que não vai atender ela. É comprar por comprar, né? Ela acha, é o que eu falo. Outro dia eu falei pro cliente, ele ficou bravo. Aí depois ele veio falar, é verdade. Eu falei, pra fazer uma viagem pra Gramado, você planeja 2 anos. O imóvel você quer comprar em 2 meses. Você tá de brincadeira, né, meu amigo? Você é grosso? Eu falei, não é que eu sou grosso. Não é verdade? Ainda mais que o meu é a carta contemplada. Pra vocês, não, preciso pro mês que vem. Tá, tem que estruturar, tá, mas é sempre assim. Eu acho que agora acaba casando muito bem mito. Mitos do consórcio. Porque tem mitos que são, a gente que é do mercado, né, olha e fala... Isso pode, ou isso nem existe. O que vocês acham, assim? Não sei se vocês têm o mesmo pensamento, né? Tem vários. Porque tem alguns que são mais comuns, né? Mas o que vocês acham que, assim... Até se lembrar de algum depois, acrescenta, né? Se passar batido. Mas que é os mais importantes, talvez, para se esclarecer. Eu acho... Acho que o principal é que consórcio é mais barato do que o financiamento. E nem sempre, e existem estratégias que a gente ensina os nossos clientes a deixar o consórcio mais barato. Ensinamos também estratégias para deixar o financiamento mais barato. E o momento do cliente, o perfil ajuda bastante também. Então, a gente entende ali o perfil, se ele
encaixa o consórcio, se ele encaixa o financiamento e como deixar a estruturação, seja ela qual for, o crédito mais econômico e mais atrativo para ele. Acho que tem bastante. Acho que um outro mito que é bastante recorrente, mas por causa de alguns episódios aí que acontecem no mercado, não existe venda de consórcio contemplado. Assim, É bem recorrente. então tem gente que acredita que vai muito na inocência que todo o consórcio que oferecem ali está contemplado, e ao mesmo tempo tem pessoas no mercado que olham e falam, isso não existe. Não existe venda de consórcio contemplado, né? Então, acho que esse é um outro mito também. Eu acho que também que o consórcio ele é algo, só uma compra programada, que não dá para fazer uma contemplação a curto prazo. E a gente sabe, a gente tem milhares de clientes que a gente faz uma contratação e contemplação muito rápida. Então, acho que também esse é um outro mito. O consórcio ele não é só um produto que você vai pagando parcelas ali. Existem ferramentas que a gente tem na empresa, que a gente coloca, que facilita ali a contemplação. Eu acho que de uma maneira geral tem muito mito, né? Sim. Sempre eles vão estar envolvidos com a índole, o conhecimento e a capacidade Sim. de quem está Tem vendendo. um outro ponto também bem que o consórcio não tem burocracia. Que esse eu acho que é o que mais falado, né? Venha num consórcio sem burocracia. De fato, para você adquirir o consórcio, ele não tem tanta burocracia, mas para fazer a liberação, por isso que a gente vai crescendo cada dia mais o nosso time, para que o desejo e a aquisição do cliente seja, assim, algo fantástico. Sim. Uma realização de um sonho mesmo, e não aquela coisa de, quanto papel, quanto processo. Então, a gente torna essa aquisição do cliente, seja qualquer crédito, mais agradável, porque ele não vê a burocracia acontecendo. A gente vê muita coisa, por exemplo, de propaganda, às vezes no Instagram, faça seu consórcio sem burocracia, sem comprovar renda, mesmo com restrição, e assim... Realmente, o que a Verusca falou, na hora de você contratar um consórcio, começar a pagar as parcelas, realmente não tem burocracia. Sim. Mas aí, a partir do momento que você é contemplado, você vai utilizar aquele crédito, aí sim começa um processo em que vão investigar. Poxa, ele tem capacidade, né, de continuar pagando, né, depois de adquirir um carro, um imóvel, enfim. Então, bastante cuidado. É que o pessoal não explica no detalhe. Tem muito problema que é criado pela própria maneira que o pessoal fala. Sem juros. Aí o cliente multiplica a parcela pelo prazo, dá mais que o crédito. Ele fala, como assim não tem juros? Fala, juros não tem, o que tem a taxa de administração. E aí tem as estratégias que podem deixar mais caro ou mais barato, igual a Verusca falou. Então depende muito, muito. Igual, às vezes eu pego cliente que quer uma carta contemplada, o que acontece muito é para carro. O cliente vem falar para mim, olha, Thiago, eu quero 100 mil, tenho 40, 50 mil de entrada, posso pagar a parcela de até 4 mil. Falo para ele, financia. Se você der isso de entrada, o restante você parcela em 36 sem juros. Por que eu vou empurrar uma carta contemplada nesse cliente? Não faz sentido. Uhum. E o que falta, acho que de maneira geral, é sinceridade do pessoal. Sim. O pessoal quer vender a qualquer custo, seja qualquer produto, né? Qualquer produto. E aí acaba gerando vários tipos de transtornos, né? Taxa, burocracia, falar para comprar não tem análise. Realmente, você é um investidor quando você está comprando. Você não tem uma dívida, ninguém está te entregando nada. Não existe. E o que você falou também de burocracia... O próprio pessoal cria o problema no mercado. Que não é burocrático. Aí quando o cliente vai ter o acesso ao crédito, nossa, mas precisa de tudo isso de documento? Mas que dor de cabeça esse consórcio, hein? Mas por que tudo isso? Porque você tá pagando R$2.000 por mês e vai te liberar X mil, um montante gigante. Então, eu acho que tem bastante ponto. Se tem mais algum mito que vocês falam, tanto mito de processo de compra, de história que o povo conta... que dá para fazer isso, que dá para fazer aquilo? Você tem algum que é muito latente para vocês? A gente teve o caso de um cliente que... quase falei o nome. A gente tem o caso de um cliente que ele acabou fechando um consórcio em uma administradora X e 6 meses ali tentando contemplação, ele não conseguiu e acabou vindo para mim.
me indicaram para ele chegou até mim e a gente conseguiu fazer o planejamento dele. Só que o consórcio ele foi explicado de uma forma, como se fosse, a gente até brinca, né, como se fosse um Pix. E aí, ele acabou, quando ele fez a contratação comigo, eu expliquei, eu falei, porque na hora da liberação do crédito, a gente vai precisar disso. Então, como grande parte das vendas que a gente faz, normalmente a gente faz uma reunião com o cliente para entender ali no detalhe, saber e antever todo o problema, né? E aí ele falou, mas com a fulana de tal, que eu comprei o consórcio, ela não tinha tudo isso. Não é que não tem, é que talvez ela não te explicou, ou porque não sabe mesmo, que a gente vê muito galera vendendo crédito no mercado sem conseguir explicar. Sem nem saber como exato. funciona. Sem nem saber. Pagar a parcela e acabou, vai pra cima. A gente viu uma propaganda no Instagram que depois do contrato assinado ele ia no fórum. Lembra disso? E que aí ele ia no fórum, a gente fórum, pra pegar o ITBI. Na prefeitura. O povo inventa muita história, muito. Aí, o que a Nath falou é muita verdade, que o pessoal acha que tudo é carta contemplada. Todo mundo vem com pressa. E aí cai na mão de alguém que não trabalha com carta contemplada e ou não tem a experiência, ou tá na má fé, vai complicar a vida desse cliente. Porque se ainda for se encontrar com alguém que vende carta contemplada, que é honesto e tudo mais, ele vai realizar o que ele quer. Sim. Né? Sim. Agora tem aqui um ponto que vai muito ao encontro do que a Verusca tinha falado, que é referente possibilidade, sim, que o consórcio oferta, mas a questão exatamente que é contemplação rápida. Se vale a pena ou não. Porque, conhecendo, eu sei que muitas vezes vai valer e muitas vezes não vai valer. Uhum. Qual que é a opinião de vocês? Porque vocês vivem isso, né? Uhum. Acho que a gente faz um trabalho muito legal com isso. Inclusive, a gente desenvolveu uma super, hiper, mega planilha que faz esse cálculo. Então, no momento da estruturação, claro, hoje a gente tem um feeling, né? E que o sistema 2, ele repete. Mas, hoje a gente sabe ali, o crédito, parcela versus o lance, não compensa. Vamos fazer um cálculo? Então, a gente desenvolveu ali uma super planilha que calcula o custo efetivo total. Se o líquido do consórcio, não liberado, né? O líquido ali compensa, porque como para nós não tem diferença se a gente vai vender o financiamento ou o consórcio. E para o cliente, sim. E às vezes o cliente, ele vem com a mente engessada de que o consórcio ele é mais barato. E aí a gente mostra, olha, tá vendo aqui? Não vai ficar mais barato. Então, vamos pro financiamento? Ou ao contrário. Ou o cliente vem para um financiamento e ele tem um poder de contratar um consórcio e ter um planejamento mais econômico. E a gente conseguir também deixar aquele planejamento mais econômico. Então, eu acho que essa resposta, infelizmente, depende. Eu vejo muito também que depende, porque depende até do perfil financeiro do cliente como um todo. Sim. Um cliente que tem um exemplo, ele quer evitar a descapitalização, não quer comprar à vista, ele tem 100% do valor. Porra, eu posso fazer um consórcio, dar o lance de quanto que precisa, tanto indiferente. Mas ele também pode fazer isso no financiamento. Uhum. Então, porque normalmente esse tipo de cliente, ele vai aplicar o valor para custear a parcela, né? Enfim, com a rentabilidade. Mas depende. Uhum. Pode muitas vezes fazer mais sentido o financiamento mesmo. Uhum. Até quando a carta contemplada não faz sentido em imóvel para o cliente, eu falo, cara, financia. Porque carta contemplada, muita gente acha que só busca carta contemplada quem não conseguiu um financiamento. Porque assim, não consegui financiamento, eu vou atrás de uma carta contemplada. Mas tem muito cliente que busca carta contemplada por não querer o financiamento, por traumas passados, porque perfis de cliente. Tem cliente que quer saber só se a parcela cabe no bolso. Tem cliente que quer saber o que vai acontecer nos próximos 12 meses, não nos próximos 200 meses. E aí você fala, olha, consciente que isso é assim, assim. Consciente, Thiago, quero seguir assim. Então sempre eu entendo perfeitamente vocês aí que vai depender do perfil do cliente, mas tanto que às vezes vira e mexe eu até indico os clientes para vocês, porque não encaixa a carta contemplada, mas dá para contemplar. Que também não é todo mundo, né? Que não encaixou. Sim. Puta, a entrada ficou perto de dar certo, mas não deu. Mas a parcela é um poder financeiro mais legal. E aí vai ajustando isso para ver se realmente
vai encaixar, se vai dar certo, né? Vocês acham que mais algum complemento em cima disso? Eu acho que é o que a Verusca falou, né? Atualmente a gente tem uma baita de uma planilha, né? E a gente tem especialistas realmente para olhar e ver se aquele consórcio vale a pena, né? Depende de vários fatores. É o perfil do cliente, é taxa, prazo, lance, tipo de correção. Então, assim, são várias coisas que precisam ser analisadas, né? Não é simplesmente assim, beleza, né? Vou olhar só para taxa e a taxa tá mais barata, então tá ok. Não, mas se for para contemplar, qual que é o percentual que vai precisar contemplar? Sim. Né? Então, isso acho que de extrema importância, né? Para realmente fazer para ter uma visualização se aquele consórcio vale a pena ou não. Isso é totalmente do consultor, do especialista, porque igual essa planilha monstra que vocês fizeram, não é para vocês que vocês fizeram, Sim. é para o cliente. Porque o cliente já chegou, você trabalha com todas as linhas de crédito, você só fala, esse cabe? Não cabe, então compra esse, acabou. Não é para vocês que vocês criaram. Eu acho que vão sendo esses diferenciais, que vão fazendo cada vez se subirem também mais de nível, né? Sim. E a gente sabe que precisa, não pode ser uma coisa sazonal, tem que ser uma coisa constante. E eu falo uma coisa constante a parte de venda, porque o que eu vejo, né? O mais difícil no começo é você ter volume falando a verdade. Porque você deixa de fechar muito negócio. Sim. No caso de vocês, como é que vocês fazem? Eu sei que vocês não vão entregar o ouro também. Mas, para ter volume e outra, não só o volume. Todo mês vender X milhões e tal. Não, crescer. Então, quais são as estratégias, ideia, método, alguma coisa talvez que vocês tenham desenvolvido ou aquela viradinha de chave que, cara, isso aqui é o arroz e feijão que não tem ninguém fazendo. Acho que o principal, não o principal, mas a gente vai falando algumas, né? A gente estuda bastante o mercado, bastante mesmo. Então, volume, acho que a gente tem bastante volume. Algumas parcerias, a gente vai fazendo algumas parcerias também. Sim. E a gente pede bastante indicação, mas a gente pede em determinados momentos. A gente recebe bastante indicação, natural, mas a gente, em alguns pontos estratégicos ali, durante o processo do cliente, a gente pede algumas indicações. E temos até um formulário, a Nath desenvolveu um formulário que facilita essas indicações para o cliente. Que de fato desenvolveu para você pedir essa coisa que vocês criaram mesmo, né? A gente está sempre tentando crescer. A gente inovar, faz né? curso e a gente vai pesquisando. Mentoria. A gente até pergunta para quem tem volume, o que a gente faz? Entendendo o mercado, acho que outra coisa também que fez a gente crescer bastante foi a gente saber delegar, porque começo de empresa você, vou fazer tudo, vou fazer a venda, vou fazer o processo, vou fazer a análise de documentação, e tem muitas atividades ali que elas conseguem ser facilmente delegadas, né, ensinadas, né, corretamente, e aumentando a equipe, né, então tanto a gente, né, hoje tem um aumento aí em relação à equipe comercial, mas em relação à equipe de processos mesmo, para auxiliar em vários pontos ali, né, foi essencial, porque, se a gente está mexendo na documentação, está fazendo leitura de matrícula, que é uma coisa que a gente preza, não está vendendo. Sim, você tem que parar de trabalhar para fazer isso, teoricamente. Tem que parar totalmente comercial para poder fazer o processual, e aí chegaria um momento que não fecharia a conta. Sim. Uma das coisas que a gente fez também no começo do ano foi essa questão de delegar, foi dividir os setores. Então, hoje, a Nath, ela cuida mais de processos, financeiro e toda a parte burocrática, né, tadinha? e eu fico mais focada no relacionamento ali e também na venda. Então, isso fez a gente expandir bastante. É porque é detalhe, né? O que eu vejo hoje, isso aí, vocês colocaram a casa em ordem. Exato. Né? Vocês arrumaram tudo para poder seguir, mas o volume, a venda, o que eu vejo muito, porque assim, eu também busco aí alavancar minhas vendas, né? Tenho parceria com pessoa física, com pessoa jurídica, com todo tipo de
vamos falar assim, de gente, de empresa, mas o que eu vejo muito é porque no meu caso tem que ser a indicação que vem para mim tem que ser alguém com já o poder financeiro. Sem o poder, pelo menos, da entrada, eu não vou conseguir resolver nada, não consigo estruturar nada, né? Mas eu vejo muita gente correndo atrás de parceria, ou fazendo por fazer, ou buscando umas parcerias que não vai enquadrar para você. Não é só buscar parceria. Então, assim, quando você começa a trabalhar no consórcio, fala, vai naquela loja, pedir ficha de financiamento recusado, tá? A verdade é, esse não é um perfil de cliente. Já tá todo mundo recusado ali. Se tivesse entrada, tava todo mundo de carro. Sim. Então, até para isso, eu acho que tem que ser estratégico. Sim. Né? Se você vai para qualquer lugar e fala, pô, nada dá certo. Eu vejo lá as meninas fazendo, o negócio dá certo. Por quê? Puta, vai ver, vocês estão pagando investimento disso, pagando investimento daquilo, pagando um curso para encontrar. Vocês estão gerando as conexões, as pessoas que vocês querem conhecer. Vocês não estão simplesmente falando, tem uma loja ali, vou lá. Móvel planejado, né? Sim. Então, assim, eu vejo que é um diferencial mesmo, porque sem isso vocês não iam ter o volume que vocês têm. Quantas pessoas vocês não conhecem que, assim como vocês, foram pro PJ, se aventurar, e, cara, durou 1 ano, 6 meses, e não que seja demérito voltar a trabalhar para alguém. Mas a pessoa começou ali, ela queria fazer um negócio. O que faltou foi estratégia, foi, às vezes, humildade dela, falar, eu não consigo fazer isso, eu preciso de alguém que faça. E eu acho outro ponto também, nós somos muito, a gente conversa muito, então a gente divide opiniões, a gente tá sempre, as duas têm senso de urgência, então a gente, isso aqui, como tá, esse volume, me ajuda a pensar, qual a estratégia, eu acho que aqui, então a gente conversa bastante com o time, olha, aqui não tá legal, vamos fazer de outra forma, e a gente sabe, por exemplo, identificar, putz, isso não tá rolando, a gente é bem rápido para fazer melhorias, e fuça o tempo inteiro, né? Na realidade, vou falar assim, porque a gente tudo é PJ, né? O que eu vejo? Pra gente sempre, claro, é uma melhoria, uma evolução. Mas na realidade, se a gente olhar de fora, que é muito difícil a gente olhar de fora o problema, né? Mas olhar de fora, a gente só tá se movimentando, a gente tá indo atrás. Então, a gente se cobra muito, né? E outras pessoas também. Mas é porque você tem que tá diferente, tem que fazer diferente, porque senão você vai ficar sempre ali. O X mil que você vende hoje, daqui 12 meses não é o mesmo X mil. Então, é o que eu vejo muito do pessoal, mais que trabalha ainda com consórcio do que com carta contemplada. Não sei se vocês também enxergam dessa maneira. Então... Eu acho que às vezes tem muita gente que acaba se acomodando, né? Vendeu um X valor ali, chegou naquele valor que paga-se as contas e tá tudo certo, né? E continua ali, e já conversei até com empreendedores também muitas vezes que preferem estar sozinhos, morrem de medo de contratar alguém, porque tem medo de delegar, tem medo de... perder a mão. O funcionário vai me enganar. Então, assim, são várias situações que acho que acontece, assim, pra às vezes o pessoal não conseguir crescer. Só vai ver isso quem virar PJ. Não tem como você tentar entender olhando, falando, eu entendo, não entende. Só quem for pro PJ. E eu acho que casa muito, a próxima pergunta é totalmente direcionada, que é como vocês veem o mercado de consórcio atualmente. Se vocês acham que tem alguma tendência, eu acho, mas eu vou deixar vocês falarem primeiro, uma tendência de mercado, alguma mudança, falar, isso aqui tá para... O que vocês acham do mercado de consórcio atual? Eu acho que atualmente, né, a gente está vivendo um momento pós-pandemia, né, que a inflação está um pouco maior, consequentemente, acaba aí deixando as taxas de juros dos financiamentos um pouco maiores também. E aí a gente tem visto que a procura pelo consórcio está cada vez maior. A informação ali para o cliente, ele
tem a informação um pouco... Literalmente na palma da mão. Na né? palma da mão, exato. A Verusca falou, né? A gente tá vindo de um período pós-pandemia e uma coisa que é super importante, por exemplo, a gente tem financiamento. E período pandemia foi, assim, histórico. Você pode conversar com um pessoal que trabalha em banco há 40, 50 anos e todo mundo falou assim, não existiu nunca uma taxa de juros de financiamento igual teve no período de pandemia. E hoje em dia é muito comum as pessoas procurarem financiamento e olharem e falar assim, mas está muito alta a taxa de juros. Só que tá o que já era normal. Sim. Né? Só que assim, de 2022 para cá, né, conforme foi subindo, é exatamente isso. As pessoas começaram a procurar mais o consórcio no intuito de, poxa, quero algo que seja parecido com o financiamento ali de 2020 e 2021. Né? Só que, de novo, cai naquela questão de tomar cuidado com o que está sendo oferecido. Sim, sim. Eu vejo muito que, assim, eu sempre falo que qualquer pessoa, para qualquer coisa, só vai aprender alguma coisa na dor ou no amor. Então, assim, o consórcio sempre foi oferecido para todo mundo. Com amor, no lado do amor. Quando chegou no lado dor, que ficou extremamente caro, Selic foi lá em cima, juros ficou alto pra caramba. Pessoa quer comprar casa, pessoa quer comprar carro. Qual que é a única opção? Consórcio. Então foi pela dor. Só que caiu na graça do povo. Viram que era muito mais barato. E aí que, assim, eu não trabalho com consórcio, né? Mas todo mundo que eu conheço tá batendo recorde atrás de recorde em venda. Sim. Imagino que para vocês esteja igual, na mesma linha. Sim. Tem aumentado bastante a questão de venda de consórcio. Eu acredito que vai aumentar cada vez mais. Né? E sempre tem um lado bom e um lado ruim. Sim. Ótimo para quem tá vendendo certinho, bonitinho, é excelente, né? Porque tá conseguindo atender os clientes. Mas, em compensação, né, tem... Gera um olhar ali para quem não quer fazer o bem também. Exatamente. O que eu vejo muito, que isso ainda acaba chegando em mim da parte do consórcio, é que até por conta de alguns, vamos falar, influenciadores, coaches, falando muito do consórcio com algumas estratégias de alavancagem e tudo mais, também cresceu muito o perfil de contratar para investimento. Pessoas já que vendem a carta contemplada, né? Pessoas comprando sem pressa nenhuma um projeto estruturado, planejado e ajustado para ela, exatamente para contemplar e vender a carta e obter lucro. Você vê hoje aí diversas administradoras se especializando nisso. Né? Então, o que mais chegou em mim do consórcio foi isso. Né? Não sei se vocês costumam atuar também com essa linha. A gente não tinha muito público assim, mas realmente nos últimos tempos a gente tem visto, eu acho, não sei se deve ter saído alguma propaganda, mas a gente viu que aumentou a procura. Tem alguns aí muito, muito, muito famosos no Brasil falando muito disso. Então também não tem como, né? Cai na graça do povo. Tem que alguém que eles não conhecem, nunca ouviram falar na vida, ir lá falar que é bom. Sim. Você nunca vai ver essa pessoa e agora todo mundo acha. Só viu que era bom de fato. Exato. Né? Então, mas eu acho que de maneira geral, acaba tudo isso entrando no mesmo ponto. Mas sempre com um ponto de vista igual meu ponto de vista, minha visão, ou até minha maneira de mapear um projeto, estruturar, é totalmente diferente da maneira que você vai fazer, da maneira que o fulano vai fazer, que o fulano vai fazer, mas sempre com o mesmo foco, né? Entendendo o que tá por vir, o que não tá, igual você falou antes, quando você senta, você tem uma planilha lá monstruosa que vê se daqui 15 anos vai ter valido a pena ou não para o cliente. Se não for daqui 10 anos valer a pena, você vai falar, cara, não compra isso, compra esse, que eu não quero sumir na tua vida aí, lasque-se você daqui 10 anos. Então, acho que isso também tá dentro do que vocês veem pro futuro, né? Porque isso tá totalmente relacionado com a imagem de vocês. Exato. Não adianta de nada o mercado tá vendendo. Sim. E vocês daqui X tempo tá queimado no mercado. Você tem que manter isso junto. Inclusive, nós temos clientes que nos conheceram, compraram os nossos produtos, chamam a gente de amiga. Nós viramos clientes. Eu tenho uma dupla de clientes que compraram imóveis no mesmo condomínio.
E eu sou cliente dessas clientes. Então, o relacionamento ali é bem interessante. Então, acho que todos os nossos clientes, tem uma cliente também que ela fala, é um prazer comprar de você. É sempre um prazer. É sempre um prazer, ela fala. E a gente gosta, a gente até compartilha esses áudios, né? Mas é diferente ouvir umas coisas assim, né? Com certeza. É uma coisa que você fala, pra gente é tão simples. Igual, eu tinha feito uma campanha no dia do cliente, coisa simples. E fiz a campanha tal, com os clientes que já compraram comigo. Cara, cliente respondendo, falando, obrigado por ter vendido pra mim. Fala, como assim, gente? Não. É coisa que você não imagina. Só quando você vê, você fala, caramba, olha a diferença que você... Porque você tá no dia a dia ali, você quer ajudar, fato, tudo mais. Só que quando alguém vem e te fala, você fala, caramba, tô fazendo, de fato, Sim. a diferença, né, na vida daquela pessoa. Olha, a próxima vem um pouquinho ao encontro. Porque assim, eu perguntei de tendência, coisas que a gente especula, que a gente vê, que a gente vai entender. Mas agora, olhando pro futuro, vamos pensar assim, um futuro... 2 anos. Vamos falar no que vem, porque 3 meses aí, 2 meses pra acabar, né? Não sei. Ou já acabou, não sei quando a pessoa tá vendo esse vídeo. Mas futuro, 2 anos, 3 anos. O que vocês acham? O que vai acontecer de geral no mercado de consórcio em relação tanto à oportunidade como possíveis desafios que vão falar, puta, isso aqui, daqui 2 anos, a chance disso começar a acontecer é muito alta. Eu vislumbro um bom cenário. Eu acho que o consórcio ele vai só aumentar. Também vejo que o cuidado dos clientes eles precisam também aumentar. Pesquisar a pessoa que você colhe ali a informação, se de fato a informação é verídica. Acho que é legal ter sempre mais de uma opinião, né? Então... Não os meus clientes. Aqueles meus clientes, não. Mas o seu cliente, se ele for ter uma opinião com outra pessoa, de duas uma, ele vai falar, ela tá verdade. correta, ou ele vai falar, tem alguém viajando. E aí ele vai atrás da informação. Uhum. Quando ele for atrás, ele vai falar, a música tá falando a verdade. Uhum. E aí é uma coisa que joga lá em cima. É Sim. fato, né? Não tem como. Sim. Não, pode concluir. Não, na verdade eu ia falar que eu vejo assim outros players de mercado entrando para o mundo de consórcio também. Então, por exemplo, tem hoje as corretoras, né, de investimento. Sim. E se você olhar assim, 2020, 2021, era só investimento. Hoje em dia, essas corretoras já estão vindo já com soluções de crédito. Às vezes créditos menores, etc. E o consórcio, querendo ou não, para quem administra, é excelente também por causa das taxas administrativas. Então, eu acredito que também vão começar, né, a trabalhar com o consórcio. E também acho que um outro cenário, né, que começaram também são algumas fintechs, né, trabalhando com consórcio. Mas aí na fintech eu acho que também tem que ter um certo cuidado, porque às vezes é até um robô ali, né, no site para poder vender. E é um produto muito complexo. Não acho que o consórcio seja, assim, uma coisa tão simples para... tudo bem, vou ali contratar e tá tudo certo. Tem várias características, que foi o que a gente foi pontuando aqui, que é importante, que muitas vezes... O negócio é comprar um imóvel com um robô. Quantos quartos? Qual casa? Qual bairro? Tal, comprou, acabou. Qual que é a minha casa? Uhum. Exato. Tem coisa que não tem como desumanizar, na minha opinião. Daqui no futuro, puta, daqui 30 anos, 40 anos, eu não sei como é que vai ser. Mas daqui 2 anos, o que eu vejo é o seguinte, eu tenho uma opinião muito forte, que as pessoas nunca vão parar de querer comprar uma casa ou um carro melhor, uma moto melhor. Sim. Vai falar, mas você acha que essas pessoas vão para sempre buscar o consórcio ou a carta contemplada? Tem financiamento aí também. Uhum. Tudo bem. Uma pessoa que faz um financiamento, na maioria dos casos, é por falta de opção. Sim. Ela não escolheu pagar mais caro, na maioria dos casos. E essas pessoas depois buscam um consórcio para quitar esse financiamento. Para comprar frota. Hoje, tudo está sendo levado para o lado das máquinas. Consórcio comprar máquina. Então, assim, você só vai ter que se adaptar junto com o mercado. Senão você vai ficar para trás. E o que vai ser, na minha opinião, imagino que vocês pensem assim também, o maior diferencial
Eu falo daqui 2 anos porque é um prazo muito curto. 2 anos passa assim. A gente nem vê passando. Uhum. Mas o maior diferencial de todos, para quem quiser, tá? Diferente no mercado mesmo, vai ser posicionamento, como você tratou sua imagem. Uhum. Né? A mesma coisa que você acabou de mudar para uma casa nova hoje. E aí você briga com todo mundo no bairro. Daqui 2 anos ninguém do bairro fala com você. Se você é o queridão do bairro, o amado do bairro, daqui 2 anos, sei lá, você virou um vereador. Você virou alguém muito influente dentro daquele bairro. Então a sua imagem, não a sua, de vocês, no geral mesmo, né? Sim. Eu acho que a imagem é o que vai mais ter o maior peso de todos. Porque você vê hoje assim, eu sigo muita gente no Instagram que começou lá de baixo também, trabalhou para construir a imagem. Chegou num nível que ela não explica mais nada. A pessoa compra por olhar ela. Tem o time lá, o SDR que atende e tal, tudo mais. Vocês têm time também. Mas é a mesma coisa que alguém olhar o Instagram e falar, nossa, Natália Verusca, meu sonho é comprar delas. Entrar lá e falar, eu quero um consórcio. Oi, aqui é o atendente fulano de tal, Luizinho. Luizinho, como é que funciona? Eu quero comprar delas. E comprar. Uhum. Hoje acontece muito isso. Uhum. Carro, moto, imóvel. Eu tenho muita gente que eu me espelho em relação a isso, né? Então, eu vejo isso pro futuro. Se você tiver posicionado, qualquer coisa, você vai continuar vendendo. E os mais posicionados é quem vai digitar o mercado, né? Uhum. É eles que vão falar, isso acontece assim ou isso acontece assado. Esse é o que eu acho, né? Tem um parceiro que fala super bem da gente. Todas as vezes que a gente faz reunião com um cliente dele, ele fala a empresa, a 520 tem uma diligência fenomenal. E a gente passa isso para os nossos funcionários sempre, treinamentos, que essa diligência ela é primordial. Como, por exemplo, a Nath falou há um tempinho atrás, a leitura de matrícula. Então, acho que raras são as pessoas que fazem a venda de um consórcio e a primeira coisa que vai ver antes do cliente adquirir de fato é a leitura da matrícula que ele, Sim. enfim, vai contratar, entre outros detalhes que a gente tem uma diligência bem forte. Sim. No final das contas, tudo isso é uma diligência sim, mas é o zelo. Vocês não estão preocupados em vender, sei lá, como é que é, em X administradora que tem X grade de comissionamento, receber e falar, quando tiver alguém me indica. Uhum. Vocês estão preocupados de verdade, no final das contas, com a imagem de vocês. Sim, exato. A gente tem situações às vezes que vem, não, tal banco, tal administradora tá pagando um comissionamento que é tantos % maior. Aí a gente olha para grupo novo. A gente fala, mas a gente nem vê grupo novo, porque não vai atender o cliente. Então, assim... Se ainda fosse um projeto igual eu comentei, porque muito se compra grupo novo em projeto de investimento, para contemplar e revender, beleza. Agora, se não é... Assim, o pessoal foca no dinheiro. Enquanto a pessoa correr atrás do dinheiro, ela não vai chegar onde ela quer. A gente correr atrás dos caminhos que ocasionam no dinheiro. Qual que é o caminho? Ajudar as pessoas, essa é real, ajudar. Levar informação, ajudar, né? Agora, gente, uma dúvida que, assim, vira e mexe até eu fico pensando, né? Porque eu acompanho o mercado, mas eu acompanho muito mais o mercado da carta contemplada. Não do consórcio para contemplar. Qual que é a melhor consórcio, melhor administradora de todas? Depende. Depende. Do quê? Vários fatores. Tem gente que às vezes vai achar assim, não, tudo bem, eu sou correntista do banco X, né? Então vai ser lá o melhor lugar para fazer. Ou então, eu já fiz um consórcio de carro com uma administradora e contemplou e maravilhoso vai ser ela que eu vou comprar meu imóvel. Mas às vezes realmente essa administradora é muito boa em termos de carro, mas quando chega na parte de imóvel... Não atende tão bem. Não é tão legal, né? Então... Acho que são vários fatores, necessidade em si. E sobre pessoa física, pessoa jurídica no consórcio, a diferença que tem no financiamento, né? Por exemplo, a aquisição de um crédito numa pessoa física e a aquisição de um crédito numa pessoa jurídica é completamente diferente em questões de taxas.
Às vezes pode ser até o dobro, dependendo do produto, se o imóvel é comercial na pessoa jurídica, se o imóvel é residencial na pessoa física, e o legal é que o consórcio ele não faz essa diferença. A taxa, ela é única e exclusivamente para imóvel comercial, Sim. imóvel residencial, pessoa física, pessoa jurídica. Um fato que, até lembrando, a Nath comentou, que tem as diferenças, banco, né, e tudo mais, mas o banco, o consórcio ele também é burocrático, claro, mas o financiamento, ele avalia muito mais um ponto que o consórcio não avalia tanto, isso é um fato, liquidez. Uhum. O financiamento, ele olha que aquilo é um CNPJ, ele pode parar de existir a qualquer momento. Sim. Não que um CPF não possa, mas a pessoa pode dar uma baixa no CNPJ, abrir outro e sumir no mundo. Um CPF, a pessoa não cancela o CPF dela. E aí entra no que você disse. O consórcio ele não avalia isso. Uhum. A única diferença que vai ter em uma administradora ou outra é que, às vezes, quando é na PF, tem administradora que obriga a ter seguro de vida. Uhum. Quando é na PJ, não obriga a ter seguro de vida. Uhum. Então, essa é a única que eu vejo, né? Se tiver mais alguma, mas eu acho que é só essa, né? Eu acho que sim. Esse é um ponto muito importante, muito importante. Tem também questão muito importante que eu lembrei agora, que eu mesmo indico os clientes que eu já indiquei para vocês, né, e tudo mais. Quando não tem perfil, eu também indico, né? Porque imóvel misto. Muito financiamento não fatura imóvel misto. Muito financiamento pede mínimo de habitantes daquela determinada cidade. Consórcio, irmão, tá dentro do Brasil. Tá. Beleza, não é área de manancial? Não tá invadido? Não, pode comprar. É mais ou menos assim. Sim. Então ele tem essa flexibilidade anos-luz na frente de um financiamento. Uhum. O financiamento, de fato, ele é comparativo para cliente já perfilado. Uhum. Cliente que tem detalhes ali e tal, não financeiros, mas operacionais. Uhum. Aí, na minha opinião, é consórcio mesmo. Uhum. Uhum. A finalidade, como a gente tinha colocado nas primeiras perguntas, também faz toda a diferença para a gente direcionar ali qual administradora, lance, percentual, taxa, se o cliente quer custo, quanto tempo ele quer. Eu acho que é sempre interessante, né, fazer ali uma reunião ou até mesmo um telefonema para que a gente entenda e consiga encaixar a melhor opção. Mas eu acho que a melhor opção depende. Eu vejo que depende exatamente pelo mesmo motivo que eu falo com os meus clientes, né? Quando eu vou perguntando tudo pro cliente, ele fala, pô, Thiago, mas precisa de tudo isso mesmo? E cada administradora tem suas regras. Sei que todas aí são fiscalizadas pelo Banco Central e tudo mais. A regra, vamos dizer assim, são as mesmas. Sim. Uhum. Só que as características não. O que pode em uma pode não poder de maneira nenhuma na outra. Uhum. E você vai falar, poxa, não é tudo igual? Eu falo pro cliente, não é tudo igual. Então, não só, eu sempre falo pro cliente, né? Pergunto ali, explico por alto, sempre preciso entender a parte financeira e a parte operacional. Tem que casar os dois, se não casar os dois não tem como. Às vezes é uma parte financeira muito boa por uma operação que não existe. Fala, amigo, não tem como fazer. E eu ainda vejo muito mais isso no consórcio do que na carta contemplada, porque teoricamente a carta contemplada vai ser um papum. No consórcio tem outras questões. Vai ter, vou dar um exemplo que eu vi esses dias, tem algumas administradoras que o lance embutido só permite abater no prazo, não permite abater no valor de parcela. São pouquíssimas que vão ser desse jeito. A maioria é indiferente. Tem algumas que têm regras de prazo para abater, outras não. Tem lance de categoria, lance do crédito. É muita coisa. Exato. É muita coisa. Seguro, pré, pós-contemplação. Então, assim, a pergunta se tem a melhor, eu imaginava essa resposta mesmo, porque nem para a carta contemplada tem a melhor. Se eu vou falar qual que é a melhor, aquela que te atender. Pode, claro que eu também não trabalho com qualquer, tem umas administradoras às vezes que também não dá, né? Mas vocês entendem perfeitamente isso, mas é uma dúvida muito latente para o cliente. Exatamente como a Nath falou também. Às vezes aparece um cliente que fala, nossa, eu tenho conta em X banco há 20 anos. 30, tem que ser lá. Não, eu tenho 3 carros financiados lá. Cara, você está totalmente comprometido internamente. Você teve um problema de cartão em 1900 e bolinha, tá registrado até hoje. E isso vai te complicar. Então, às vezes, também fugir do consórcio
enfim, que você tem toda a tua vida lá, é muito bom fugir também. Sim. Muito bom. Igual, recentemente eu até peguei um cliente que ele, uma renda muito alta e tudo mais, e reprovou na análise para comprar a carta contemplada. Ele, Thiago, como é que reprovou? Olha a minha renda. Eu não tenho nenhum financiamento. Olha, é por isso. Nenhum banco, nenhuma administradora, ninguém te conhece. Você só tem muito dinheiro, só que você é um estranho. Quem garante que você vai pagar? Ah, então o que eu tenho que fazer? E aí você cria, explica para o cliente a estratégia, o caminho e tudo mais. E com certeza isso acontece também com vocês, né? Sim, sim. A gente até tem um cuidado, normalmente a gente, dependendo da renda, com crédito, a gente costuma fazer, por exemplo, uma pré-análise ali para ele. Como a gente tem vários sistemas, então aí a gente acaba facilitando. A gente puxa se tem restrição, rating, e a gente vai puxando ali, deixa tudo prontinho, documenta por e-mail, muita coisa a gente documenta por e-mail com o próprio banco, financeira, né? Porque às vezes a financeira fala, você pode fazer rural? Pode. Precisa de garantia complementar? Não. Mas aí na hora, né, enfim. E aí a gente, pode mesmo? Então se documenta pra mim. A gente tem essa mania. Exatamente hoje eu passei por uma situação dessa que falaram, pode rural. Falei, mas pode direto ou pode com garantia complementar? Porque daí não pode, né? Porque daí não pode, né? Aí falaram, pode direto, só precisa ter IPTU. Falei, imóvel rural não tem IPTU. Uma pessoa conhecedora, né? Imóvel rural não tem IPTU. Vai ser um ITR, um CCIR. Não, tem que ter IPTU. Falei, deixa pra lá, então, obrigado. Tá, sabe? Então, pior coisa do que não saber é fingir que sabe. Sim. Sim. Só tem duas pessoas que fingem que sabe. O malandro e o picareta. Não tem por que você fingir que não sabe. Então, assim, é exatamente igual você falou. Exatamente. Tem que ter tudo sempre documentado. Voltando sempre para o mesmo ponto. Cuidado com o cliente. Uhum. É teu nome. Tem até, desculpa te cortar, tem até um ponto que eu acho que é legal. Você pontuou sobre fugir de certas administradoras ali. Quando a gente vê que é muito fora dos nossos valores, a gente ou nem fecha ali a parceria com aquela a representação ali com aquela administradora, ou já aconteceu da gente pedir o descredenciamento de um X lugar porque não casava com os nossos valores. Porque até quando você vai cadastrar pode tudo. Uhum. Pode tudo. E você fala, pode mesmo? Pode. Não tá no contrato, mas tem um aditamento, eu te mando aqui, ó. Fala, irmão, se não tá no contrato, não pode, meu amigo. Não, tem um aditamento, tem um adendo, não pode. Não tá no contrato, não pode. O aditamento, o adendo não é protocolado pelo Banco Central, só o contrato. Eu entendo isso perfeitamente, porque às vezes o pessoal compara. A administradora aqui, lâmpada azul, tá mais barata. Uhum. Fala, meu amigo, você acha que isso é ser mais barato? Uhum. Compra lá, já contrata um advogado e guarda no telefone, que daqui uns 4 meses você vai voltar. É fato, gente, não existe. Igual outro dia um cliente me falou, porra, tá muito mais barato que o seu. Falei, irmão, se você achar uma Porsche 2020 por 150 mil, tá barato ou tá estranho? Tá estranho. Falei, a mesma coisa, só você é o esperto. Só você tem internet no celular e achou isso aqui. Falei, não existe. E aí ele foi pesquisando mais a fundo, igual você falou aquela hora. Ele foi ver outras informações no mercado, viu que era totalmente uma coisa viajando mesmo. Uhum. Então isso acaba só fortalecendo o posicionamento, a informação do honesto. Né? E conheço vocês já há bastante tempo, sei que vocês sempre prezaram pelo formato da venda mesmo, em não só atender, mas entender, né, o cliente para tudo correr da melhor maneira. Que acaba casando muito com a próxima pergunta, que é a participação feminina no mercado financeiro. E quando eu falo mercado financeiro, não é só consórcio, né? É consórcio, financiamento, investimento, tem os investimentos tangíveis, intangíveis também, né? Todo tipo de mercado, geral do mercado financeiro. Né? Eu queria entender o que vocês olham, o que vocês veem, como é que vocês acham que isso impacta, porque é muito diferente do que a gente mesmo, quando a gente se conheceu, via há 5 anos atrás.
Eu tenho, claro, como eu sempre falo, minha opinião, mas eu quero entender de você, porque eu tenho a minha opinião do que eu vi. Vocês têm a opinião do que vocês viveram. Que com certeza é muito mais valiosa, né? Sim. Assim, eu acho que a gente já teve várias situações, né? Acho que por ser mulher, a gente já teve episódios realmente de, às vezes, a pessoa não ter uma credibilidade por ser mulher. Então, principalmente no começo de empresa, né? Dependendo ali do cliente, enfim. Já aconteceu até mesmo parcerias, né? Já tive uma reunião assim que o parceiro estava na minha frente e virou pro homem que estava do meu lado para poder conversar. E eu fiquei, ué, o que tá acontecendo, né? E acho que quando a gente fala de mundo financeiro, né? Por mais que esteja crescendo o número de mulheres, ainda assim é muito pequeno, né? A gente tava conversando até agora há pouco, falando assim, a gente olha para os nossos parceiros que são do mundo financeiro também, né? A gente vê que são homens. Assim, quem tá no cargo de supervisão, gerente, dono, etc., a maioria é homem. Boa parte. Então, assim, assim, a gente ainda tá desbravando ainda, né? Acho que esse mundo, né? Tive até uma situação uma vez que não faz muito tempo, que um cliente, ele pediu para falar com o meu supervisor. Aí eu falei, eu tenho uma sócia. É o Banco Central. Mas ela é mulher. Você quer ligar onde, né? Mas ela é mulher também. Pode? Serve? E ainda insistiu, mas eu queria falar com o seu... Aí eu, cara, acho que você não é o perfil de cliente que eu tô buscando. Muito prazer e com todo respeito, mas é comigo mesmo que você vai lidar. E paciência. Mas eu acho que hoje em dia... Não mais, pelo menos não falado tão quanto era não tão antigamente. Descarado, não tão né? descarado como era antigamente. Mas a minha opinião é que vocês, com certeza, criaram até um formato de prospecção, tudo da empresa de vocês, já driblando isso. Porque com certeza ainda Pensa assim, ó, da mesma maneira que vocês começaram no consórcio há 5 anos atrás, tem gente começando hoje. Sim. Você acha que dentro de quem tá começando no consórcio, lá no Beabá, tá igual vocês hoje ou tá igual vocês quando começaram? Vocês lembram quantas mulheres supervisoras, gerentes que a gente conheceu por aí e quantas vezes eu tive uma supervisora no consórcio? Quantas vezes a gente na reunião acharam que ela era minha vendedora e ela era minha supervisora? Eu não sabia nada, tava quieto. E ele achou que eu era chefe dela e tava avaliando o atendimento dela. Eu assim, a reunião inteira, quando eu comecei a dizer, Fala, você tá avaliando? Eu falei, o quê? Avaliando? E é assim. Então, assim, esse posicionamento de vocês no mercado e tudo mais, porque no final das contas, o que, assim, vocês vão trabalhar, ninguém vai ver o tanto que vocês sangraram. Ninguém vai ver. Eles só vão ver onde vocês chegaram. E hoje falando, caramba, escritório lá em tal lugar, pô, mudaram de endereço e, pô, tô contratando. Como assim estão contratando? Sempre. É a primeira coisa. Estão dando golpe. Certeza. É assim que o povo vai pensando. Sim. E não entende. E vocês pararam de atrair esse tipo de cliente. Porque um fato a gente só tem cliente igual a gente. Todos os meus clientes só batem em número. Eu amo número. Só que é chato todos os clientes baterem em número. Então, assim, vocês querem clientes, sei lá, alto astral, aberto a ouvir, a entender, então vai ser assim, porque hoje vocês podem, querendo ou não, ditar aonde vocês vão encontrar, para quem vocês vão vender de fato, mas é difícil. Falando sobre prospecção, voltando um pouquinho, eu acho que eu queria dar uma dica, né, para as mulheres, já que esse foi o foco ali da pergunta. Eu acho que o posicionamento, sim, e que não só para as mulheres, né, mas uma dica é você saber o seu produto. Pelo menos assim, o raso, o básico, mas quando você for atender um cliente, eu acho que tem uma diferença ali. O homem, ele sabe se posturar de uma forma mais confiante que a mulher ali, isso. Não, assim, digo do instintivo, do instinto mesmo, né? Do homem e mulher. Mas eu acho que quando você fala uma informação e
conhece a informação, acho que faz toda a diferença. Sim. Então, o posicionamento, eu vejo esse cenário. Até um exemplo, eu já fiz isso bastante, eu tenho esse costume de fazer. Já teve vezes de me chamarem para dar treinamento de consórcio e tal, e depois que eu vim só para carta contemplada, de carta contemplada. Beleza, eu fui lá dar o treinamento e tal, e eu bato muito nessa tecla, que você tem que entender, que você tem que conhecer. E aí, eu sempre, de acordo com... Tem lugares que você vende só um papel, né? Uma administradora, tem lugares que vendem... Eu sempre pego qualquer administradora, de preferência que eu conheça muito, aí eu falo, você sabia que o grupo X permite lance de até 90% embutido, se for para créditos acima de 1 milhão? Todo mundo fala, não. Falou, caramba, aí você vê todo mundo lá anotando. Fala, gente, não pode. Só que você não conhece, tá tão inseguro que qualquer coisa que qualquer um fala que pode, você nunca me viu na vida. No máximo, me via no Instagram, sei lá. Aí eu venho aqui, falo que pode, você acabou de adotar isso pra tua vida e vai sair falando isso pra todo mundo. Então, é o conhecimento mesmo, que você vai disseminar pra todo mundo. Sim. Eu acho que até acrescentando no que a Verusca falou, né? Ela falou assim, pra todo mundo, né? Mas eu acho que a gente sentiu um pouco mais isso pelo fato de ser mulher, né? Que muitas vezes, assim, às vezes a gente até começou uma reunião em que o cliente estava ali numa postura, né? Tipo assim, tá bom, vou ouvir. Fala aí, vai. E assim, e mudou a postura a partir do momento que a gente começa a falar, a explicar, né, a colocar características, a colocar pontos que realmente ele nunca ouviu. Né? Até você provar que ele tá errado, que na maioria das vezes é isso. Ele fala uma coisa, você fala, não é assim. Ele fala, vem aqui que eu vou te mostrar então. Exato. E quando você fala isso, que a gente já vai ficar... Exato. Então, muitas vezes eu acho que a gente acabou se deparando também com essas situações que a gente tem que provar, né, através de conhecimento, que a gente tem... ali todo um produto que vai atender o cliente. E acho que às vezes isso não acontece tão frequentemente assim com homens. Isso é um fato. Produto, suporte, tudo, né? Uma coisa simples que um homem tem que... ele não tá nem aí numa reunião, a mulher tem que tomar uma atenção 10 vezes mais redobrada pra não parecer que ela tá ensinando alguma coisa. Sim. Uma brincadeira, um mexer de mão, sei lá, qualquer coisa. E aí tudo isso, vendo que você falou, que você tem que estar pelo menos uns 10 passos na frente, que você já começa provando quem é você. Na maioria das vezes, quando é uma reunião com um homem, teoricamente, você começa a dar... O primeiro passo seu projeto é esse, é assado. O cara quer, me prova o projeto, me prova que isso é bom que eu vou fazer negócio com você. Quando é uma mulher, me prova que você merece minha atenção. Aí você vai lá, mostra, ele fala, tá, agora fala, vai. Eu via muito isso acontecendo. Eu sei que isso pode ter melhorado, mas com certeza ainda tem muito para melhorar. Sim, tem. Agora, muito importante, até assim, eu sei um pouco, mas muito legal vocês externarem isso também. Um tópico que é carta contemplada. Qual que é a opinião de vocês sobre carta contemplada? E fora a opinião sobre a carta contemplada, dicas que vocês dão aí que os compradores, né, as pessoas que estão buscando cartas contempladas precisam ter precauções importantes. Eu acho que ajustar precauções, né? Sim. Ajustar, eu acho que a finalidade ela parece repetitiva, né? Mas eu acho que ajustar a finalidade do crédito com a administradora, porque pode parecer besteira, mas às vezes o seu desejo é comprar um imóvel rural, ou o seu desejo é comprar o galpão da sua empresa, e aí de repente você contrata uma X administradora ou um X banco que não faz a liberação, não libera como característica. Então, eu acho que o ajuste da finalidade do crédito e também saber se uma pré-análise, alguma coisa, ter uma consultoria faz total diferença. A questão de valores, né? Assim, a gente já pegou vários casos do cliente que chega na gente e fala assim, olha, eu preciso de ajuda
porque eu comprei uma carta contemplada, e aí a gente vai lá e pergunta, tudo bem, exemplo clássico. Comprei uma carta de 500 mil, tá, e quanto que você pagou de entrada? 20 mil. 30 mil, 80 mil. Não, assim, não existe, né? Acho que assim, para alguns clientes eu já até expliquei, falei assim, olha, se você for comprar essa carta de um amigo, de um parente seu, uma pessoa totalmente transparente que ela tá querendo se desfazer da carta, pode até ser que você ache uma entrada super baixa. Mas assim, se você tá comprando no mercado, muito provavelmente essa carta não é contemplada. 99,999 das vezes não vai ser uma carta. Sim. E tem muito caso que a gente até bate o olho e já vê. Pô, o percentual que ele pagou ali de entrada é o percentual de adesão. De muito banco, administradora, etc. Então... É nem só adesão, tem gente que vai muito além pra ainda parecer, né? Mas é complicado, é exatamente o que a Verusca falou, sempre volta no mesmo ponto, é muito chato, mas é verdade. Até dando um briefing aí pra vocês do que eu mais vejo diariamente, o que eu falo com os clientes, até pra vocês verem mais também o outro lado da moeda, isso pode trazer insight pra vocês, né? Muito cliente me fala, achei essa carta que tá mais barata e tal. Aí eu falo, essa carta não existe. Ele fala, por que essa não existe e a tua existe? Fala, amigo, eu já tô há muito tempo nesse mercado. Investidor, cotista, fornecedor. Eu não vou falar que eu conheço todo mundo, tem muita gente nesse Brasil. Mas pelo menos ali alguns dos maiores eu tenho um contato direto. Sim. Você realmente acha que essa carta chegou em você antes de chegar na gente? Qual que é a chance? Mas essa carta não pode ter chegado pra mim? Não pode, é impossível. Porque se eu ver essa carta desse jeito, eu vou comprar essa carta pra revender. E ela não vai chegar desse jeito. É exatamente como você falou, Nath. É de um primo? É de um parente? Aí beleza, você vai se entender com ele, é uma coisa desse formato. Mas qualquer outro formato não existe. O problema é que as pessoas, elas sempre querem ter vantagens. Sim. Sempre querem ter vantagens. É exatamente quando eu falei do exemplo da Porsche lá. Tá Sim. barato ou tá estranho? Né? Então, essa é uma coisa que eu vejo muito. Sempre na faixa aí de... Porque, assim, existem opções com entrada muito baixas. Existem. Só que eu falo pro cliente, é uma balança. Ou tá os dois no médio. Se um lado tiver baixo, o outro vai estar alto. Acabou. Não existe mágica. Algumas cartas dão uma variada de mercado. Porque, um exemplo só, tá? Vocês venderam um consórcio convencional para um cliente de vocês, a gente é parceiro. Você falou, tio, um cliente meu contemplou. Vende a carta dele, por favor. Essa carta eu vou ter. O mercado não vai ter. É muito pontual. De resto, são quase as mesmas cartas que giram o mercado. E aí você já começa a comparar o que tá mais caro, o que um valor tá mais elevado, mas tem um valor agregado em atendimento. Você fala, faz sentido pagar isso. O que tem gente que tá viajando... E aí o que é desonesto é muito gritante. É muito gritante. Né? Ponto assim que eu falo bastante com o cliente, é uma coisa que muda muito também. Fora o processo dentro das administradoras, que vocês já sabem, o processo ele pode mudar com os fornecedores também. Não que vai mudar dentro da administradora, mas um fornecedor pode falar que o copo é na frente do microfone e o outro falar que o microfone é na frente do copo. Para a administradora, o que interessa para eles é se o microfone e o copo estão aqui. Só que o fornecedor pode inverter essa ordem. Dependendo do que foi alinhado com o cliente, vai gerar uma série de problemas com o cliente. Vejo muito isso no mercado dos parceiros aí que pegam carta comigo. Então, mas de maneira geral, eu falo assim, a carta contemplada ela é boa para quem quer rápido. Você não vai comprar uma carta contemplada, ficar pagando a parcela 5, 6 meses para não usar. A não ser, quem compra desse jeito ainda é quem tem imóvel na planta. Mas de resto eu sempre falo para todo mundo, cara, se você não tem pressa, vai pro consórcio, velho. Ou pro financiamento, né? Mas financiamento ainda é a pressa, né? Mas vai pro consórcio. O problema é quando vai pro consórcio e pega alguém ou inexperiente ou na má fé, né? Aconteceu, pegando esse gancho, aconteceu de um conhecido, né? Fez uma reunião comigo e eu expliquei, olha, aqui funciona assim, assim, assado, com essa administradora, esse lance, enfim, aí acabou indo para o mercado. Na verdade, eu acho que foi a taxa,
a taxa ali estava muito mais alta, foi para o mercado, fez a aquisição de um consórcio online. E aí, quando contemplou, assim, 1 ano, 2 anos depois, quando contemplou, ai, amiga, tudo bem, contemplou, você consegue me ajudar? Eu falei assim, na próxima vez você fecha. Foi bem fofa. Na próxima vez você fecha com alguém que te dá consultoria. Mas A taxa tá boa, então pode... Não, porque a consultoria, ela faz totalmente diferença. E a gente... É o valor agregado. Aham. É o valor agregado. Já tive amigo que sabia que quando eu trabalhava com consórcio, que foi lá, comprou de outro lugar, deu merda, falou, Ti, me ajuda. Tem vários. Agora entendi, agora me ajuda. Ou cliente, vários clientes não compram a carta contemplada comigo, tomam um golpe lá, aí depois vem, Thiago, preciso da sua ajuda pra ver meus valores. Você acha que eu sou quem? Detetive? Não, o pior de tudo, ainda assim, cliente, ele não tem a informação. Tem vendedor, né, consultor, enfim, que vende carta contemplada, que é enganado. Sim. Mas às vezes eu penso, não é? Às vezes pode não ser intenção dele enganar. A maioria que, normalmente, quem é enganado, né, ou enganou por não intenção, igual você disse, pega cartas com algum fornecedor, igual hoje eu tenho 22 parceiros que pegam carta comigo, mas eles também pegam cartas com outras pessoas, enfim, eu não sei com quem mais eles pegam, né? Mas a realidade é, se tiver um golpista por trás, pro seu cliente é você o golpista. Por isso que você tem que ter muito blindado quem é o seu fornecedor. Tem uma parceira, que graças a Deus eu acho que ela já deve ter resolvido tudo, né? Mas ela quis se aventurar... Ah, não, eu preciso de mais carta, o que você tem é pouco, Thiago. Não, eu vou achar, achou alguém na internet, fechou a parceria, vendeu pro cliente. 3 cartas, né? 2 de automóvel e 1 de imóvel. Foi enganada. E pra quem que ficou a bucha? Mais de 200 mil reais no total, somando as duas. Eram clientes diferentes. Mais de 200 mil reais. Aí você vai ver, 200 mil reais. Somando automóvel mais imóvel, dava quase 3 milhões de crédito. Que entrada de 200 mil que é essa? Com parcela de 8 mil, 10 mil? Não existe. Então, tem muita gente que ainda assim é enganada, sem querer, né, e tudo mais, mas por querer vantagem. Eu acho que sempre volta pro mesmo ponto, querer vantagem. Porque a informação tá aí. Não é todo mundo que vai te dar, mas a informação tá aí. Mas é uma linha muito tênue, né? É uma linha muito tênue sempre entre o fazer e não fazer. A gente sempre preza aí por... Eu falo a gente porque eu também conheço o trabalho de vocês. Em fazer tudo na transparência total. É assim, assado, quer, dá, não dá, beleza, vida que segue. Tem gente que, ó... Não, mas... isso aqui... Eu ainda tava conversando ontem eu acho que era um fornecedor... E eu tava contando pra ele, porque a vida inteira dele foi de carta contemplada. O pai dele tá há mais de 40 anos no mercado. Eu contando pra ele como é que funciona o consórcio. Porque ele não faz ideia. E ele indignado. Meu Deus, tá? Ainda minha mulher falou assim pra mim. Conta pra ele que tem gente que anuncia carta pré-contemplada. Ah, já vi isso. Só falta contemplar. Já vi isso. Ô, gente. Desculpa, eu nunca vi. Já vi. Você nunca viu? Carta pré-contemplada, já vi. Entendi. Então, tipo assim... É só assumir... Enfim, carta pré-contemplada. É só assumir as parcelas. Aí você fala... É mentira? Pior que não, né? Não é. Todo consórcio Só tá você pré-contemplado, só falta contemplar. Falta contemplar. E é só assumir as parcelas. Exato. Começa a pagar ali que ele é teu. Meu Deus. Aí o cliente vai lá, compra, fala, e agora o crédito? Não, agora você tem que contemplar, né? Tá pré-contemplado. Ela tava o miojo ele não vende pronto, ele vende pré-pronto. Você não tem que pôr no forno, mesma coisa. Então, é cada coisa que a gente vê, eu nem lembrava disso, mulher que me lembrou. Pode vender um terreno e falar que é um imóvel pré-pronto. Só que precisa construir. Exato. A sua casa pré-pronta. É um detalhe, mas é um detalhe. É bem isso. O pessoal constrói coisas que não existem, essa é a realidade. Aí você tem que desmistificar, né? E aí pra voltar... mas, enfim, né? Às vezes não tem como, o cliente vai e a gente sabe que ele volta. Porque volta. Assim, volta quando não é... Iludido, ele vai quando voltar. não é muito lesado. Quando é muito lesado, às vezes
dar uma boa lascada financeira. E aí o cara precisa se reestruturar ou até pegar ódio, o asco do produto. Sim. Hoje bastante. acontece muito de muitos clientes. O consórcio ele foi muito mal comercializado. Uhum. Ele ainda, infelizmente, principalmente agora que o consórcio está expandindo e ele continua sendo mal comercializado. E aí, para você desfazer aquela experiência ruim que o tio, do avô, do pai, do primo, do cachorro teve, ou até mesmo você, né? Não quero consórcio, eu quero só financiamento. Tudo bem. Então, dependendo da finalidade da sua ideia de projeto, ainda vai valer mais a pena mesmo. Depende muito de cada caso. Sim. Eu acho que, até lembrei de um aqui, o último que eu falo por um momento. Eu vi um que fiquei indignado. Chamava leilão de crédito. Basta você pagar uma taxa mensal, que é apenas uma pequena fração do crédito total, e todos os meses ocorrerá um leilão, onde começam-se pelas menores ofertas, o campeão pode honrar ali, levar o crédito, e é como um leilão. Se você não for o campeão deste leilão naquele mês em específico, você não paga, você paga a próxima tarifa mensal. Consórcio, velho. Nossa. Leilão de crédito. Só que eu vi um site estruturado, como se fosse um leilão mesmo. Vários créditos pra você entrar, contratar, tarifa mensal, não era parcela o nome. Custo de adesão. Bom, pra quem não gosta de consórcio, isso é uma boa. Esse leilão de crédito é interessante. Aí o cliente vê isso e ele fala: nossa, isso é incrível. Uma Bem taxa melhor, baixa dessa. bem melhor que aquela bosta daquele consórcio lá. Aí eu só pago se eu pegar. Meu Deus do céu, e quanto que é essa fração? Nossa, o crédito é 1 milhão, a taxa 2, 3 mil, 4 mil por mês? Não, se eu demorar 2 anos pra ser contemplado, eu não paguei nem 100 mil. Não é contemplado porque não é consórcio. Não, campeão, é o campeão do leilão. Se eu demorar 2 anos, eu não paguei nem 100 mil. Enquanto isso, eu junto uns 300, eu vou acompanhando quanto é que tá o lance vencedor. Aí eu junto um dinheiro e vou lá e dá. Por que não compra um consórcio com alguém que teve preocupação, atenção? Sim. Uhum. Então, esse eu acho que foi o pior que eu já vi, gente. Nossa, essa ganha do pré-contemplado. Ganha bastante. Com isso, chegamos ao fim de mais um episódio. Queria agradecer imensamente. Imagino que tenhamos agregado muitas informações, insights, dicas, esclarecimentos. A ideia sempre vai ser trazer a informação de maneira gratuita e que todos possam ter o acesso de fato aí e pelo menos ter como exemplo aqui profissionais que vão te atender, vão te ajudar. Se estiver procurando consórcio, indiferente um financiamento, vocês já sabem, se vocês têm referências, né? Queria agradecer muito, obrigado Verusca, obrigado Natália. E pessoal, uma coisa que vai fazer muita diferença acompanhem, se fez sentido para vocês, acompanhem nas redes sociais, falem os devidos Instagrams e o Instagram da empresa também. Claro. O pessoal pode acompanhar a gente no @520créditos, né, na LinkedIn também, 520 Soluções em Crédito. E nosso site, www.520créditos.com.br. E a gente agradece o convite, o espaço e principalmente por ter a oportunidade de trazer tanta informação, né, para o pessoal entender mais sobre consórcio, né, não ter nenhum tipo de problema e usar como uma ferramenta para conseguir conquistar ali um carro, um imóvel, enfim, da melhor maneira possível. Parabéns pelo canal também, de levar essa informação, isso é muito interessante, muito legal. Nesse foco, né, acho que você está de parabéns. Muito obrigada pelo convite também. Imagina, gente. A ideia de fato é essa. Levar a informação de maneira gratuita. Porque quanto mais tanto vendedores estiverem conscientizados, porque o vendedor ele replica ou o certo ou o errado, e o cliente ele tiver consciente também se isso encaixa ou não para ele, se faz sentido ou não para ele, e tiver profissionais como uma referência. Quem viu agora vai falar, eu preciso de um financiamento, vou chamar elas. Ou, para mim, a carta contemplada não encaixa, preciso de um consórcio, vai chamar vocês. Então, uma coisa que ajuda muito, esse é o principal objetivo.
E siga a gente aí, @oThiagoCaserta. A gente vai deixar tudo aqui na legenda, eu deixo aqui pra ficar mais fácil, que não dá pra ninguém ficar anotando, né? Curte, compartilha com quem tem interesse em comprar um bem, quem trabalha com consórcio, quem trabalha com crédito, quem trabalha com qualquer coisa do mercado financeiro, porque ou vai mudar a vida dela, ou vai pelo menos agregar uma informação para ela conseguir colocar aí em debate com o cliente ou em rodada de negócio. É isso, pessoal. Em breve, mais um episódio. Fica com Deus.